Então tá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos começar, né, a maratona do pré-prova. Amanhã é o grande dia, né? Então, vocês já iniciaram a maratona ontem à noite, hoje é o dia inteiro, vão começar comigo, com a Letícia Resta, e vão terminar com a Letícia Loureiro. Então, tá. E eu acho que isso é um bom sinal, afinal de contas, Letícia em latim significa alegria. Então, eu acho que tem uma razão de ser, né? A gente tem que achar alguma coisa para... Então, tem que pensar positivamente que isso... né, tem uma razão de ser. A gente começa com uma Letícia, termina com outra Letícia, alegria. Amanhã será um dia muito feliz. Tem que pensar que amanhã vai ser um dia bonito, quente, agradável. Vocês vão fazer a prova assim, né, bem felizes e contentes. Bom, sem mais delongas, pessoal, nós temos 1 horinha para fazer uma revisão de algumas questões importantes para a prova de amanhã. Tá? Então, assim, eu escolhi 3 pontos importantes, 3 matérias importantes, que sempre são recorrentes, né, na prova da ordem, em primeira e em segunda etapa, dentro da parte de civil. E como a gente sabe que a banca, ela, na verdade, ela repete os temas, então, às vezes, assim, aquilo que, né, que caiu na primeira etapa, cai na segunda, ou caiu na segunda etapa, eles perguntam na primeira. Então, a gente vai trabalhar levando em consideração, assim, olha, já caiu ou só caiu uma vez, daqui a pouco pode cair de novo. É claro, pessoal, dentro de um universo de mais de 2.000 artigos do Código Civil, a gente está fazendo aí alguma aposta dentro das disciplinas que eu leciono, que é parte geral, responsabilidade civil e direito das coisas, certo? Então, assim, é óbvio que o universo do direito civil é muito mais amplo que isso. Então, nós vamos iniciar, pessoal, com parte geral. E eu escolhi o tópico das pessoas jurídicas de direito privado, que é uma matéria que não caiu ainda. Classificação, principalmente com relação às diferenças entre associações e fundações. Então, eu vou trabalhar 2, 3 pontinhos aqui importantes acerca de pessoa jurídica, e depois nós vamos seguindo alguns tópicos dentro da parte geral. Tá? Bom, pessoal, com relação às pessoas jurídicas de direito privado, elas estão elencadas no artigo 44 do Código Civil. Tá? Então, assim, ó, o que é importante vocês saberem em relação às pessoas jurídicas de direito privado? Então, nós temos o quê? As sociedades, as associações, as fundações, os partidos políticos, as organizações religiosas e, claro, sem esquecer das empresas individuais de responsabilidade limitada. Bom, o que é importante, pessoal, vocês ficarem atentos, tá? Com relação às sociedades, bom, isso aqui é matéria de direito de empresa, em princípio a gente tem que trabalhar com aquela ideia que sociedade tem fins econômicos, então aqui é tranquilo. Mas o que nós temos aqui, pessoal, tá, de importante seria a diferenciação entre associação e fundação. Então, assim, basicamente, o que nós temos de comum entre as duas modalidades de pessoa jurídica, de direito privado? Tanto as fundações quanto as associações têm fins não econômicos. Só que, nas fundações, nós temos essas finalidades não econômicas delimitado no número de 4. Então, nós temos o quê? Os fins morais, assistenciais, culturais ou religiosos. Então, veja, nas associações podem ser fins morais, assistenciais, religiosos, culturais, mas outros tantos.
Só que nas fundações é delimitado para essas 4 funções aqui. Só que tem outras diferenças. Nas fundações, necessariamente, pessoal, a gente tem que ter patrimônio afetado ou por escritura pública ou por testamento. Não existe fundação sem patrimônio. E tem mais uma informação importante aqui, pessoal. Quem é que vai velar pelas fundações? Ministério Público, artigo 66 do Código Civil. Velará pelas fundações da instituição do Ministério Público. E detalhe, pessoal, o MP, ele funciona como órgão fiscalizador das fundações antes da sua criação. Então, o MP, ele vai autorizar, entre aspas, né, a criação de uma fundação através de uma portaria. Então, o MP, ele funciona como fiscal quando da criação, durante toda a vida da fundação e até quando se extingue a fundação. Então, o Ministério Público é um órgão imprescindível quando se trata de fundações. E, pessoal, com relação às associações, é importante lembrar, tá, que não precisa ter patrimônio. Tá? A gente sabe, tem fundações aí, por exemplo, associações, por exemplo, de pais e mestres de um determinado colégio, tem associação de moradores. Então, assim, não precisa ter patrimônio. A finalidade é não econômica. Só que, detalhe, pessoal, quando se trata de associação, nós podemos, tá, instituir algumas regras para os associados serem incluídos nessas associações. Tá? Inclusive, existem regras que poderão ser estabelecidas no estatuto para a exclusão de associado. Então, a gente trabalha com essa ideia, né, de possibilidade de exclusão de associado quando ele cometer alguma falta, né, grave, enfim, prevista no estatuto. Tá? Então, essas regras, assim, são bem importantes, que diferenciem associações de fundações. Tá? Lembrem-se, pessoal, quando a gente trabalha uma associação, associem, por exemplo, a um clube de futebol. Tá? A gente recebe alguma receita do clube de futebol? Não, a gente só paga uma mensalidade. Né? A única coisa que a gente pode receber é felicidade ou tristeza, porque o nosso time ou está indo bem ou está indo muito mal. Mas, assim, quando a gente trabalha com associações e também com fundações, a gente não tem divisão, né, de receita entre associados e sócios e pessoas que fundaram, né, a pessoa jurídica. É diferente nas sociedades que a gente pode ter essa divisão de receita. Agora, pode ter forma de angariação de receita, as associações e as fundações? Isso sim. Tá? Isso sim. Bom, partido político, livre criação, só que tem que ficar estabelecido as regras previstas na lei eleitoral para a criação de partidos, tem que ter o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Tá? As organizações religiosas também são de livre criação, não tem nenhum tipo de óbice em relação a isso. Tá? E as empresas individuais de responsabilidade limitada, nós temos as regras previstas no artigo 980-A do Código Civil, que indica que a gente tem que ter o quê de patrimônio? 100 vezes o maior salário mínimo de patrimônio, temos que integralizar esse patrimônio para criar a empresa individual. Tá? Lembrando, pessoal, tá? O início da pessoa jurídica se dá a partir do registro do ato constitutivo no órgão competente, artigo 45 do Código Civil. Detalhe, é de 3 anos o prazo decadencial, 3 anos o prazo decadencial, para se pleitear a anulação de ato constitutivo de pessoa jurídica. Tem regra específica. Não aplicamos a regra geral do artigo 179 do Código Civil. Essa regra, pessoal, está prevista no parágrafo único do artigo 40 e... Deixa eu ver aqui. 45, tá? Do artigo 45. Então, assim, é 3 anos, pessoal, para anular.
Outra questão bem importante, pessoal, que nunca caiu na prova da OAB, ainda, né, no exame unificado, que é uma matéria interessante, importante de ser abordada. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil. Então, o que é importante vocês lembrarem em relação à desconsideração da personalidade jurídica? Existe a possibilidade de se pleitear a desconsideração, vai ser a requerimento da parte interessada ou do Ministério Público que couber intervir no processo. Então, se faz o pedido para o juiz e o juiz analisa a possibilidade, então, de se ir no patrimônio dos sócios, né, enfim, da pessoa jurídica, como forma de garantir o adimplemento da obrigação. Aí vocês vão dizer assim, tá, professor, então a parte interessada vai lá, pleiteia para o juiz, assim, livre. Tem algum requisito que tem que ser observado? Sim. E se tratando de desconsideração da personalidade jurídica à luz do Código Civil, não à luz do CDC, à luz do Código Civil, só quando houver abuso de personalidade, que é caracterizado por duas coisas, pessoal. Ou confusão patrimonial. Tá? Então, assim, o abuso de personalidade pode ser caracterizado por confusão patrimonial ou por desvio de finalidade. Tá? Então, pessoal, só se desconsidera a personalidade jurídica no âmbito do direito civil, não do CDC, do direito civil, porque no CDC, vocês vão ver com a professora Tatiana, que o rol de possibilidades é muito maior pelo CDC, se eu não me engano, no artigo 28. O rol de possibilidades de desconsideração da personalidade é maior. Agora, Código Civil são duas: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O que é mesmo desconsideração da personalidade jurídica? Vamos pegar no tranco. Eu sei que assim, é sábado de manhã, está todo mundo cansado, ninguém, né? Pessoal, eu vou no patrimônio dos sócios mesmo que a obrigação tenha sido contraída, né, pela pessoa jurídica. Tá? Então, o artigo 50 do Código Civil é importante. Não se esqueçam da súmula 227 do STJ. Pessoa jurídica tem direito à indenização por dano moral. Tá? Agora tem o entendimento, né, dos tribunais a nossa OAB pode perguntar para vocês, né? Então não se esqueçam, pessoal. Tem entendimento de que para caracterizar o abalo moral da pessoa jurídica, então não basta, por exemplo, a inscrição indevida, tá, dessa pessoa jurídica nos cadastros restritivos de crédito. Ela teria que ser comprovado também a perda patrimonial dessa pessoa jurídica para caracterizar o dano nos moldes da súmula. Tá? Então, não se esqueçam aí da súmula 227, que é importante. Bom, vamos seguir adiante, pessoal. Mais um ponto importante dentro da matéria de parte geral é a diferença entre condição, termo e encargo. Só caiu uma vez, pessoal. Só teve uma questão nos últimos exames, tá? No exame unificado da FGV, condição, termo e encargo. Então, vamos lá. São elementos acidentais do negócio jurídico. Então, podem olhar ali a partir do artigo 121, por aí, do Código Civil. É isso? Então, nós temos aqui algumas questões bem importantes. Quando eu trabalho com esses elementos acidentais, significa dizer que esses elementos, eles não são obrigatórios na sua inserção no negócio jurídico. Uma vez inseridos no negócio jurídico, a gente tem a obrigação de respeitá-los, ok? Tá? Então, qual a diferença entre condição, termo e encargo? A condição tem uma característica importante, seria vincular o negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Certo? Futuro e incerto. Então, normalmente, a gente trabalha com duas modalidades
de condição. Condição suspensiva e condição resolutiva. Suspensiva tem a ver com suspende os efeitos do negócio jurídico até que seja implementada a condição. Então, enquanto a condição não for implementada, o negócio jurídico não vai produzir seus efeitos. Tá? Um exemplo. Eu digo para o colega, eu digo assim, colega, eu vou te dar um telefone celular se tu passares no exame amanhã. Se. Isso é uma condição suspensiva. Tá bem? Veja bem. Seria a condição resolutiva se eu entregasse para o colega, tá aqui o celular. Só que, se tu não passares na prova amanhã, resolve. Volta para mim. Isso é uma condição resolutiva. É claro, pessoal, para que essas condições tenham efeitos, né, e sejam condições, digamos assim, legais, elas têm que ser lícitas e possíveis. Agora, existem efeitos, porque pode acontecer de nós termos condições ilícitas e condições impossíveis. Então, olha só, se nós tivermos uma condição suspensiva, ilícita ou impossível, invalida o negócio. Pessoal, isso é importante. Se eu tiver uma condição suspensiva, ilícita ou impossível, invalida o negócio. Agora, se a condição resolutiva for impossível, é como se ela fosse inexistente. É diferente. Tá? Então, olha só, façam essa associação. Suspensiva, ilícita ou impossível, invalida. Resolutiva, ilícita e invalida. Agora, impossível, inexistente. Então, a única inexistente seria a resolutiva do tipo impossível. Todas as outras são em casos de invalidação. É importante essa diferença. Isso está no código, pessoal. E é um detalhezinho que daqui a pouco pode estar lá numa frase e aí está invalidar, mas não era invalidar, era inexistente a palavra que deveria estar ali. Porque eles trocam, às vezes, é uma palavrinha só. Tá? Bom, com relação ao termo, pessoal, termo é o quê? É a data do início ou do término dos efeitos do negócio jurídico. Então, é evento futuro e certo. Professora, morte é termo ou é condição? É termo. Porque a morte é certa, a gente só não sabe quando que ela vai acontecer. Cuidado. Tá? Morte é caso de termo. Agora, nós temos duas modalidades, basicamente, de termo. Né? Nós temos o termo inicial e o termo final. Termo suspensivo ou termo resolutivo. Também se usa essas expressões. Tá? Se forem termos ilícitos ou impossíveis, todos eles invalidam o negócio jurídico. Não se fala em inexistência, só aqui, ó, na cláusula da condição resolutiva e impossível. O resto tudo é invalidação. Tá? E o que é o encargo, pessoal? O encargo, pessoal, é uma obrigação imposta pelo um autor de liberalidade. O autor da liberalidade, ele impõe ao beneficiário da liberalidade uma obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa, como forma de dar uma certa, digamos assim, quando, por exemplo, tá, num negócio jurídico a título gratuito, como um testamento, uma doação, um comodato, né, o autor da liberalidade, ou seja, o comodante, o doador, o testador, ele exige do beneficiário uma obrigação de fazer alguma coisa, não fazer algo, como forma de provar a sua, digamos assim, vontade de receber aquela liberalidade. Para dar uma certa, né? Olha, eu quero... É de graça, mas assim, mais ou menos.
Tu tem que fazer alguma coisa para merecer isso. Então, normalmente, o encargo é aquela velha história. Eu dou para ti um determinado bem, só que tu tem que fazer algo para merecer isso. Então, é aquela velha história. Eu vou te dar um carro, mas tu tem que cuidar da minha gata. Uma vez por semana, tu tem que pegar a minha gata para passear. Isso é um encargo. Ou, eu vou deixar em testamento um determinado imóvel para ti, só que tu não pode destruir a capela que tem dentro da casa. Ou tu não pode destruir a fachada, ou tu tens que construir alguma coisa. Tu exige alguma coisa do beneficiário da liberalidade para que ele possa ser merecedor disso. Então, assim, se o cara não cumprir o encargo,